calor, energia, luz. O fogo foi e é muito importante para o homem. Ele fez e faz parte de muitas transformações que nós conseguimos realizar. O sol também é uma fonte de calor, energia e luz. Talvez seja por isso que as pessoas associam o sol a uma bola de fogo. Mas não é nada disso. O sol não pode ser considerado como uma lâmpada incandescente ou mesmo como uma tocha. Nada do que está acontecendo aqui pode acontecer no sol. Para que haja fogo, há necessidade de um combustível, aqui no caso é o álcool, e também de um comburente, que é o oxigênio. Bom, também precisa de uma faísca ou alguma coisa semelhante para começar o fogo. No espaço interestelar não existe oxigênio suficiente para haver fogo como esse, muito menos álcool. Faíscas, nem pensar. O processo de produção de energia no Sol e em todas as outras estrelas é completamente diferente. As estrelas são globos gasosos a altíssimas temperaturas. É o que nós chamamos de plasma. Isso tudo apesar desse brilho frio observado nas noites estreladas. As diferenças de cor, luminosidade, brilho de todas as estrelas depende das dimensões, das distâncias e também das fases de evolução desses objetos celestes. As estrelas são quase como organismos vivos que sofrem modificações em torno de um ciclo de nascimento, vida e depois morte. O Sol, que é uma estrela, vai sofrer modificações desse tipo. Ele vai deixar de ser uma estrela como nós imaginamos, e isso só deve começar a acontecer daqui a uns 4,5 bilhões de anos, segundo as previsões atuais. Só de olhar as estrelas, a gente já começa a fazer uma série de comparações. Por exemplo, essa aqui, ó, brilha mais do que essa. Bom, essa aqui já é bem mais avermelhada, essa aqui é azulada. O brilho foi um dos primeiros critérios utilizados para se fazer classificação das estrelas. Foi por aí que os gregos começaram no 2º século antes de Cristo. As 20 estrelas mais brilhantes do céu foram consideradas estrelas de primeira grandeza, modernamente primeira magnitude. As estrelas um pouco menos brilhantes, de 2ª magnitude, depois 3ª, 4ª, 5ª, até 6ª grandeza, que eram as estrelas que estavam no limite de visibilidade. Essa é a base para a classificação por magnitude visual aparente, que ainda hoje é utilizada nos mapas profissionais, nas cartas amadoras e também aquelas cartas só para a gente curtir, olhar o céu. Bem, infelizmente esse processo de classificação não leva em conta a distância das estrelas e também os processos físicos que ocorrem em seus interiores. Mas nos primórdios da astronomia, o Sol nem era considerado uma estrela. Não havia instrumentos ou mesmo modelos para estudar o astro-rei com profundidade. Essas são imagens dinâmicas obtidas pelo espectroheliógrafo do Observatório Bernard-Liot, em Campinas, São Paulo. São observações como estas que possibilitam hoje o estudo de algumas características do Sol. Instrumentos como estes, entretanto, só foram construídos nesse século, como foi o caso do coronógrafo inventado por Bernard-Liot em 1930. Muito antes disso, as manchas solares já eram observadas pelo método de projeção. Galileu gastou bastante tempo acompanhando o movimento das manchas ao longo da superfície solar, criando-se com isso a hipótese de que o Sol tinha um movimento de rotação. Essas daqui são imagens modernas. Nessa fotografia, nós conseguimos ver um grupo de manchas, na luz integral, luz branca. Nesse outro grupo de imagens, é possível ver a superfície solar em faixas específicas do espectro, inclusive com detalhes do campo magnético entre as manchas. Esses desenhos e anotações de Galileu foram feitos nas primeiras décadas do século XVII, quando as discussões sobre a cosmologia se misturavam com a teologia.
A astrofísica, ramo da astronomia que estuda a constituição físico-química e evolução dos astros, surgiu bem depois disso, e estudar o Sol como uma estrela foi um passo importante nessa evolução. Pesquisar o Sol possibilitou conhecer melhor outros astros, principalmente do ponto de vista físico. Um dos elementos que aparece na superfície do Sol são as manchas solares. Algumas permanecem vários dias na superfície do Sol e, dependendo da latitude em que elas aparecem, elas se movem mais rápido ou mais lentamente. Isso possibilitou verificar que o Sol tem uma maior velocidade de rotação na região equatorial em relação às regiões polares. E também sugeriu que a estrutura do Sol é completamente diferente da estrutura da Terra, por exemplo. Será que as outras estrelas são assim? Mas não é nada fácil e tão pouco seguro olhar o Sol diretamente. Nunca se deve olhar o Sol diretamente, a não ser com orientações específicas. É verdade que em astronomia a gente utiliza lentes especiais, filtros que são resistentes ao calor. E a natureza também ajudou um pouquinho, criando um fenômeno conhecido como eclipse. Já dá para imaginar as versões trágicas relacionadas com esse fenômeno. Dragões engolindo o Sol, semideuses vindo roubar a luz do dia, as trevas chegando para nunca mais irem embora, o fim do mundo. Essas são algumas histórias, mas existem muitas outras, muitas histórias igualmente fantásticas. Hoje em dia, os astrônomos aguardam com muita ansiedade o momento em que o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados. É o momento exato do eclipse. É o momento para começar a estudar muitos fenômenos relacionados com o astro-rei. Com a diminuição da intensidade luminosa, é possível, sem auxílio de instrumentos especialmente construídos para esse fim, apontar para o Sol aparelhos capazes de observar a coroa solar e as protuberâncias. Mais uma vez, isso parece fogo, mas não é. É a matéria solar impulsionada pela intensa atividade do Sol. As protuberâncias do Sol podem atingir centenas de milhares de quilômetros de altura. A coroa é parte da atmosfera solar que chega a atingir, em casos excepcionais, a órbita de Mercúrio. Os registros de eclipses são tão antigos quanto o homem, mas entre o temor, o deslumbramento e a reflexão científica, lá se vão milênios. Tão antigas quanto os próprios eclipses são as lendas a respeito dos arco-íris e também o conhecimento intuitivo a respeito da refração. Mas foi só a partir do século XVII que o homem conseguiu controlar a passagem da luz por um prisma e entender completamente o fenômeno. Aqui nesse espectro heliógrafo é possível encontrar uma rede de difração muito parecida com essa. As redes de difração fazem o mesmo trabalho que um prisma, isto é, elas recebem a luz do Sol branca e separam nos vários comprimentos de onda. Quer dizer, a gente consegue ver o Sol em todas as cores. Com um instrumento e uma rede de difração, é possível estudar o Sol nas várias bandas do espectro, ou então nas várias linhas do espectro, como se chama em espectroscopia. Para relacionar as várias substâncias e elementos químicos com frequências, foi necessário fazer um trabalho exaustivo de laboratório, analisando a luz de cada um dos elementos químicos ou de cada substância, passando através do prisma, sendo estudado, sendo catalogado. Só depois disto é que foi possível transferir esse conhecimento para o espectro das estrelas e dos astros.